torcida não sabe se vai poder contar com ele nos momentos mais decisivos, porque sempre ele pode aí cometer uma falha bizarra, como ele cometeu contra o Cerro Porteño em quarta-feira, aí valendo o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Você está no canal do Próspero e tudo é futebol aqui. Vendo a foto aí do goleirão? Carlos Miguel do Palmeiras. Falhou novamente em um jogo importante do Palmeiras agora na Libertadores da América, ao sofrer um gol que na linguagem do futebol se diz um frango, no último minuto contra o Cerro Porteño do Paraguai, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em pleno New Bank Park, o ex-Allianz Parque. Palmeiras vencia por 1-0 com um jogador a menos. Andréas Pereira tinha sido expulso. Gol de Flaco Lopes. E no último lance, cruzamento rasteiro na área, Carlos Miguel entregou. Falhou feiamente. Essa falha se soma a uma contra o Atlético Mineiro há menos de 20 dias no próprio New Bank Park, valendo pelo Campeonato Brasileiro, que chutaram uma bola até razoável, fácil de pegar, escapou das mãos de Carlos Miguel e o Vitor Hugo, jogador do Atlético, foi lá e fez o gol que abriu o caminho da vitória do Atlético naquela rodada do Brasileirão. Uma semana depois, ele quase também entrega contra o Internacional. Se ele entregou contra o Atlético, gol do Atlético, contra o Internacional, ele saiu mal num lance que nem precisava sair da área. A bola estava com o atacante do Inter, Vitinho, e por pouco ele não faz o gol. Se ele bate para o gol, ele faria o gol, porque o Carlos Miguel estava completamente perdido. Então foi uma falha no finalzinho, 0-0, poderia também acumular a segunda derrota consecutiva do Palmeiras dentro do New Bank Park. Falando tudo isso para chegar à conclusão de que Carlos Miguel tem falhado nos momentos decisivos do Palmeiras, nessa reta aí também que eu reforço, decisiva do Palmeiras, tanto na Libertadores como Copa do Brasil, e aí a reta final do Brasileirão com esse segundo turno, que o Palmeiras é líder ainda, né? Nós estamos falando antes da 23ª rodada. Então a torcida do Palmeiras começa a desconfiar desse goleiro, que tem apenas 27 anos, não tem 100 partidas como um jogador profissional, como goleiro profissional, ao longo da sua carreira. Ele não tem essa experiência, não tem esse lastro, e isso aí acaba resultando nessas falhas incríveis de goleiros principiantes, de goleiros que estão no começo de carreira. O goleiro precisa ter laço, precisa jogar bastante para ganhar confiança e também não cometer esses erros que a gente fala na linguagem do futebol, erros infantis. Então o Carlos Miguel já gera uma enorme desconfiança na torcida. A torcida não sabe se vai poder contar com ele nos momentos mais decisivos, porque sempre ele pode aí cometer uma falha bizarra, como ele cometeu contra o Cerro Porteño em quarta-feira, aí valendo o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Agora o próximo jogo é lá no Paraguai, contra o Cerro Porteño, em Assunção. E Carlos Miguel, à saída do jogo, diz: podem ficar tranquilos que nós vamos nos classificar. Está jogando uma responsabilidade enorme em cima dele. Aliás, esse é um goleiro de uma história muito de luta, uma história também um pouco trágica, que a gente tem que sempre levar em consideração isso quando a gente fala de jogador de futebol, achando que eles são super-homens, não são. E eu vou contar aqui para vocês, que já é público essa história, não é nova, que Carlos Miguel, quando tinha 7 anos, ele vivia com seus pais em Macaé, lá no interior do Rio, e de repente sua casa foi invadida, não se sabe se para ser assaltado ou não, ou se era uma execução. O fato é que os bandidos entraram armados dentro da casa dele, ele e o seu irmão, ele tinha 7 anos de idade, ele e seu irmão se esconderam debaixo da cama, e os seus pais foram executados pelos bandidos, pelos marginais, que saíram depois e também estavam procurando os filhos para poder também completar o famoso serviço, a chacina. E eles foram embora e os meninos conseguiram escapar desse terrível ato aí de bandidagem, os pais executados dentro de casa e os meninos escondidos debaixo da cama. Carlos Miguel e seu irmão foram criados por uns tios, tia e tio, depois pela avó, e aí, como ele era muito alto, viu que ele poderia jogar futebol e, evidentemente, ser o goleiro. E aí ele começou nas categorias de base do Bom Sucesso, o time do subúrbio do Rio, de enorme tradição. Passou pelo Flamengo, Fluminense, foi parar no Internacional, muito jovem, cabeça um pouco ainda sem rumo, de muitos altos e baixos, não treinava bem e tal. Aí veio para o Corinthians
para as categorias de base do Corinthians, começou a crescer como jogador e era cotado para ser inclusive o substituto imediato de Cássio. E quando o Cássio resolve sair do Corinthians também, depois de uma longa história, Carlos Miguel seria o titular, mas aí aparece uma proposta do Nottingham Forest, ele vai embora, deixa o Corinthians, e a torcida do Corinthians não pode nem ver Carlos Miguel pela frente, porque ele teria abandonado o clube para jogar na Inglaterra no momento que ele seria o titular, substituindo Cássio, que havia se transferido para o Cruzeiro. Ele fica pouco tempo na Inglaterra, quase não consegue jogar, 3 partidas no máximo, e aí o Palmeiras contrata em agosto do ano passado, a temporada de 2025, para ser o reserva de Everton. Diz Abel Ferreira, as informações que vêm de dentro do Palmeiras, é que a contratação do Carlos Miguel foi uma oportunidade de mercado. Estava barato no mercado, o Palmeiras achou que podia contratar para ser um futuro desenvolver esse goleiro. Acontece que quando ele chega, pouco tempo depois o Everton sofre uma fratura no dedo das mãos, e aí o Carlos Miguel é alçado à condição de titular do Palmeiras, já que o segundo reserva era o Marcelo Lomba, aliás, que continua até hoje, mas também não é um goleiro que teria condições de assumir a posição de titular do Palmeiras. O Marcelo Lomba fica em segundo plano, Carlos Miguel assume. A expectativa é de que quando o Everton voltasse, Carlos Miguel voltaria para a reserva e o Everton assumiria o time de titular como ele vinha fazendo há quase 10 temporadas. Acontece que Abel Ferreira, o comando do Palmeiras, não viu assim. O Everton percebeu que ia ficar sem espaço, pediu para ir embora, foi embora para o Grêmio. O Carlos Miguel virou titular do Palmeiras. E aí agora não tem outra alternativa, o Palmeiras tem que ir com ele até o fim. E nesse momento que poderia estar já em paz com a torcida e consolidando os resultados, numa reta decisiva de Libertadores, Copa do Brasil e também do Brasileirão, Carlos Miguel começa a falhar, mas falhas incríveis de um goleiro principiante. E isso tem gerado enorme desconfiança da torcida palmeirense. A todo momento que a bola vai para a área, ninguém sabe se ele vai fazer a defesa ou se ele vai tomar mais um frango. Este é o momento que o Carlos Miguel está vivendo no Palmeiras. Abel, pelo jeito, não vai sacar o Carlos Miguel do time, vai continuar com ele, vai dar toda a força, e os próprios jogadores já se incumbiram de não deixar nada chegar no Carlos Miguel para ele não se sentir mais culpado ainda do que ele tem sido nesses insucessos do Palmeiras, em especial dentro de casa aí nas últimas rodadas, tanto do Brasileirão, agora na Libertadores. E o Palmeiras está em reta final, aí vai disputar as quartas de final da Copa do Brasil com o Santos. Tem essa parada dura com o Cerro Porteño para avançar na Libertadores, e tem as rodadas aí do segundo turno do Brasileirão para o Palmeiras conquistar o título. Carlos Miguel está na berlinda, Abel promete dar força, os jogadores também, mas um jogador que começou a sua história lá na infância, vivendo o drama de ver seus pais executados, ele e seu irmãozinho escondidos debaixo da cama, tem, eu imagino, cabeça suficiente para enfrentar mais esse desafio e dar a volta por cima, mas precisa começar a mostrar serviço debaixo das traves do gol do Palmeiras. Então é isso, que o Carlos Miguel possa se recuperar, que o Palmeiras possa investir mais nesse goleiro. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Por enquanto, a batata está bem assada na mão de Carlos Miguel. Tenham todos um bom dia, uma boa noite, boa sorte e até!